Olá, oitavo ano, aqui é o professor Fabiano, de Geografia. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre blocos econômicos, tá? E, inicialmente, vou falar sobre o NAFTA, Bloco Econômico da América do Norte, tá? Mas antes de começar a especificar quem faz parte desse grupo econômico, né, desse bloco econômico, os objetivos, a história de cada país, tá? Desse bloco econômico, tá? Eu preciso explicar a vocês o que é um bloco econômico, na verdade, tá? Então, os blocos econômicos atualmente, né, dentro da nossa geopolítica mundial, global, eles compreendem a formação de mercados regionais entre países, né, a fim de dinamizar, de acabar a burocracia, né, e integrar a economia dos seus países membros através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. Então, galera, a tendência é para a criação e a difusão desses blocos econômicos em todo o mundo, tá? Ele aconteceu após o término da Guerra Fria, onde os Estados Unidos saiu vencedor, né? Os Estados Unidos já desde a Primeira Guerra, após a Segunda Guerra também mundial, e também quando se deparou aí durante o mundo bipolar com a Guerra Fria, né, contra o socialismo da antiga União Soviética, tá? Aumentou ainda cada vez mais a vontade desses países se unirem, tá, e se fortalecerem economicamente, e também, claro, não deixando os aspectos sociais de lado e fortalecer a expectativa de vida, fortalecer a renda per capita por pessoa, né, a renda salarial boa para se viver para essas pessoas de países desenvolvidos, tá? A saúde, a educação, a pesquisa e desenvolvimento desses países que buscam muito o avanço tecnológico para dinamizar, tá, o mercado global, tá, econômico. Mas a sua prática, galera, tá, a prática do bloco econômico, tá, ele começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial, né, que durou aí de 1939 até 1945. Foi a partir daí que começou, tá, os primeiros indícios, tá, da formação dos blocos econômicos. E pós a Guerra Fria, tá, explodiu de vez aí e muitos mercados, tá, muitos blocos regionais começaram a existir. Então, inicialmente, os blocos econômicos eles eram tratados como um contraponto, ou seja, uma oposição à globalização. Tá? Imaginava-se que na sua formação iria aí potencializar e intensificar as dinâmicas comerciais em nível regional e enfraquecê-las globalmente. Tá? No entanto, a gente sabe hoje que os blocos econômicos são, na verdade, um dos principais elementos que propiciaram, né, que ajudaram no desenvolvimento e na instrumentalização de uma economia de nível mais global. Tá? Isso porque, além de integrar, né, regionalmente os países, a formação dos acordos econômicos ele potencializa, tá? Ele ajuda a dinamizar o comércio com o mercado externo, tá? Através de tarifas comuns, tá? E estratégias de mercado visando atenuar os efeitos da concorrência, tá? E dinamizar as trocas comerciais, tá? Entre os países membros de cada bloco, ou seja, também não aceitar produtos de outros países que são de blocos diferentes chegarem nos países de blocos regionais, tá, de um determinado lugar do mundo. Hoje a gente vai começar a falar sobre o NAFTA, né, formado aí por Canadá, Estados Unidos e México. Tá? No mapa anterior, né, deixa eu voltar aqui, os Estados Unidos da América, tá, o México e o Canadá, países da América do Norte. Tá? O México não faz parte da América Latina. Não, ele faz parte da América Latina, mas ele não faz parte da América Central, perdão. Tá? Na hora de a gente regionalizar as Américas, né, no contexto histórico natural, sim, fala o espanhol, o México, né, os mexicanos falam espanhol, o território fala espanhol, e ele no contexto histórico cultural ele faz parte sim da América Latina, mas no contexto geográfico, né, a gente regionalizar, separar as Américas no contexto geográfico natural, ele faz parte da América do Norte. Por isso que é o Tratado do Norte Americano do Livre Comércio, o NAFTA. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994, possui o Chile como um país associado, ou seja, um breve candidato aí a integrar o NAFTA, né, mesmo não sendo da América do Norte. Tá? Isso pode acontecer, tá?
de acordo com os estatutos de cada bloco regional econômico. Tá? O Chile pode ser diretamente um país membro futuramente, mas ele é um associado no atual momento, um futuro candidato, e há relações comerciais entre esses países, como o Brasil também tem. O Brasil faz parte do Mercosul, mas tem parceria comercial com os Estados Unidos, o segundo maior parceiro, a China é a primeira maior parceira nossa, tá? Com o México também, o Canadá, tem produtos também do Canadá, do México aqui também lá produtos do Brasil também nesses países, mas os Estados Unidos é o segundo maior parceiro. Então, galera, o comércio entre esses países membros aí, tá? O comércio entre esses países membros desse bloco econômico é feito com taxas menores. Dessa forma, esse bloco vai desconstruir as barreiras comerciais, tá? Com as chamadas tarifas alfandegárias, né? Com a assinatura do Tratado da NAFTA, né? Foi possível colocar um fim nas barreiras alfandegárias para melhor circulação de mercadorias entre os países envolvidos. Objetivos do NAFTA, né? Uma situação de livre comércio, derrubar as barreiras alfandegárias, redução dos custos comerciais entre eles, suporte econômico para ganhar competitividade no cenário de globalização econômica, incentivar as exportações e mercadorias e serviços entre os países membros. Galera, esses objetivos são muito claros, não só no NAFTA, como no Mercosul, como na União Europeia e outros demais blocos econômicos regionais do mundo. Então, diminuir os custos, tá, entre os países membros, acertar a economia dos países participantes, a competitividade no cenário global econômico ser mais amplo, elevar as exportações, tá, exportar mais do que importar essas mercadorias e serviços entre os países membros, criar uma condição para uma competição mais justa dentro da zona de livre comércio, as mercadorias do México está nos Estados Unidos, está no Canadá e vice-versa. E também, tá, há um problema muito grande, né, entre esse grupo, esse bloco econômico, né, em diminuir aí a imigração clandestina, tá, do México, né, dos mexicanos em direção aos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalhando aí políticas antimigratórias para tentar conter, até mesmo, tá, construir um muro aí, tá, em contenção da entrada de latinos, né, não só de mexicanos, como outros povos, outras pessoas que vivem, né, tanto na América Central, insular, na América Central continental, tá, querem ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, porque os Estados Unidos, na verdade, é um grande paraíso migratório, tá. Vamos lá, galera, eu vou falar um pouco sobre a história da NAFTA, né. A história desse bloco econômico teve início aí no finalzinho da década de 80, né, em 1988, quando o Canadá e os Estados Unidos firmaram um acordo de liberalização econômica, né. Isso significa que alguns anos depois, né, em 13 de agosto de 1992, o México entrou nessa negociação. Tá, na época aí, os Estados Unidos tinham como seu presidente o Bill Clinton, né. O mesmo só daria apoio ao bloco se se fossem aí acrescentadas algumas cláusulas que preservassem o meio ambiente e também o direito dos trabalhadores, tá? Então aí o Bill Clinton, né, presidindo aí a maior economia do mundo, né, e o líder desse bloco do NAFTA, né, que é os Estados Unidos, então ele colocou algumas cláusulas ali para os países respeitarem as questões sociais, também as questões ambientais, tá, em relação à produção, consumo, tá. O NAFTA então teve início aí oficialmente dia 1º de janeiro de 1994, tá, sendo que seu conteúdo foi decidido e assinado um ano antes, diferente do que foi feito na União Europeia, tá. O NAFTA não é uma lei comum para que os países participem, né, e se padronizem, sejam um igual ao outro, tá, porque aí há diferenças econômicas, sociais, tá, os indicadores pertinentes a esses países. Tá. Então aí a adesão do México, né? Em 1988, os Estados Unidos e o Canadá assinaram um acordo de liberalização econômica, formalizando um relacionamento comercial entre os países, né, os dois países. Em 13 de agosto de 92, o bloco recebeu a adesão dos mexicanos, tá. Então o México aí tem a economia mais fraca, tá, dos três países. É um país emergente, mas a economia dele nem se compara com os países envolvidos, como os países do bloco aí do NAFTA, né, que é os Estados Unidos e o Canadá, tá. Por isso alguns dos setores do país aí, tá,
como os fazendeiros e de uniões trabalhistas, não são a favor desse bloco, tá, econômico, tá, dessa união aí, tá, do México com os Estados Unidos e o Canadá no NAFTA. As uniões trabalhistas são contra porque perderam, né, a influência e exerciam nos centros urbanos. Já os fazendeiros não apoiam o bloco devido à pressão que os Estados Unidos exercem sobre o preço dos produtos agrícolas, tá, oriundos do México, ou seja, os produtos, as matérias-primas geralmente têm um valor agregado menor, mas como a moeda americana ela se sobressai do peso mexicano, por exemplo, e do dólar canadense, tá, sai mais barato. Então os fazendeiros se sentiram aí prejudicados com isso. Algumas pessoas que são contra o bloco econômico chegaram a afirmar que devido a esse acordo, né, o México se transforma em uma colônia dos Estados Unidos, né, fazendo alusão a um período colonial, neocolonial, tá, do México ser ali, né, uma área de exploração, tá, para enriquecimento, tá, dos Estados Unidos, também do Canadá, mas em especial dos Estados Unidos. Já o Canadá, galera, né, o NAFTA para o Canadá, né, a gente sabe que o Canadá é uma nação que depende de vários recursos oriundos dos Estados Unidos, mesmo sendo considerado um dos principais países do mundo em economia, em qualidade de vida em relação ao índice de desenvolvimento humano, tá, entre outros quesitos, tá, o país passou por dificuldades com revoltas contra o NAFTA, tá, contra esse bloco, principalmente depois que os Estados Unidos sinalizaram que não cumpriria as cláusulas do tratado referente às empresas que fazem o dumping, que é um artifício. O dumping é um tipo de artifício, uma prática considerada ilegal, que prejudica o comércio do país, tá, importador de bens dessa empresa. Tá. E o NAFTA para os Estados Unidos, né, no início aí, os Estados Unidos tinham medo que esse acordo gerasse desemprego no país, devido aí à migração de empresas de outros países, né, por causa da mão de obra barata. Tá? A votação no Senado americano e no Congresso americano foi a favor do NAFTA, mas a vitória foi apertada, tá? Revelando que a ideia não foi uma unanimidade no país. Temos os benefícios e malefícios, né? Em relação até ao México, né, que é o país mais frágil, a economia do México chega aí a 5% do PIB total, né, entre os Estados Unidos e o Canadá, né? O México só tem 5% do PIB, né, do produto interno bruto, né, a soma de todos os lucros entre Canadá e Estados Unidos no NAFTA. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, tem 10 vezes mais o PIB do que do México. Tá? Então, ele beneficiou a economia mexicana de uma forma, né, em ajudá-la a enfrentar a concorrência, né, representada pelos produtos japoneses e pelos produtos da União Europeia. Tá? Os outros defendem que apenas transformaram o Canadá e o México em colônias dos Estados Unidos. E isso acarretou em pobreza, tá, no México e aumentou o desemprego nos Estados Unidos. Então, o Canadá e México, por terem economias mais frágeis do que os dos Estados Unidos, eles saem perdendo em relação ao dólar, em relação ao PIB americano, em relação às empresas, à indústria americana, que é muito altamente qualificada. Então, os recursos naturais explorados no México, que são produtos de valor agregado muito baixo em relação a um produto industrializado, tá? Então, isso acarreta uma desigualdade socioeconômica muito grande entre os países membros em relação aos Estados Unidos. Tá? Mas sabendo que os Estados Unidos têm a maior economia, depois o Canadá e por último a pior economia é a do México. Tá? Então a pobreza, tá, em relação ao desemprego, tá, causam aí problemas sérios no território mexicano. E também o desemprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque muitas fábricas, tá, estão se instalando tanto no Canadá e também em especial no México, tá, para pagarem baixos salários. Tá? Então, para se produzir qualquer tipo de produto, um carro, por exemplo, eles preferem instalar as suas fábricas nos países membros, onde o custo alfandegário, os impostos, tá, as tarifas de importação são baixas e a mão de obra também é qualificada e é baixa também. Os salários são baixos nos países mais inferiores em relação à economia dos Estados Unidos. Então, temos lá as chamadas maquiladoras, né? São empresas que produzem diversos tipos de produtos, tá? Fabricam diversos tipos de produtos
no México, né? E dali os produtos vão todos para os Estados Unidos serem comercializados. Então isso causa desemprego, tá? Ao invés dos Estados Unidos pagarem altos salários aos americanos no seu território, eles preferem ir lá para o México, tá? Construírem as suas fábricas e pagarem, tá, salários não tão exorbitantes, tão altos como para os americanos. Então eles preferem pagar mais baixo para os mexicanos, tá? Nessa desigualdade monetária entre dólar, tá, americano e o peso mexicano. E com isso, tá, são aí os benefícios e os malefícios que o México tem em relação ao NAFTA. Temos outros aspectos também, benefícios e malefícios. Aproveita a mão de obra barata no México, tá? A geração de empregos no México, tá? Isso aumentando o desemprego nos Estados Unidos, porque a geração de emprego vai ser maior no México, mas os salários são baixos e a mão de obra barata está no México também. Isso agrada os Estados Unidos. A exportação de petróleo do México para os Estados Unidos, que sai mais barato, tá? Os Estados Unidos é grande exportador de petróleo, tá? Ou seja, trabalha aí a exploração, tá? Tanto nos continentes, tanto no território e também em águas profundas, tá? A diminuição da entrada de imigrantes ilegais mexicanos em território norte-americano, ou seja, o NAFTA também foi uma ideia de tentar embarrear a chegada de imigrantes clandestinos, tá? Do México também e de outros países que passam pelo México, tá? De outros cidadãos e cidadãs que passam pelo México para chegar de uma forma ilegal, tá? Aos Estados Unidos. Conclusão, galera, a finalidade é ampliar, né, do NAFTA, dos blocos econômicos, em especial do NAFTA, a finalidade é ampliar os horizontes de mercado dos países membros e maximizar a produtividade interna. A tal maximização, tá, é obtida por meio da liberdade organizacional das empresas, né, o que as permite que se instalem de acordo com suas especializações nos países que apresentarem menores custos de fatores de produção. Aqui, galera, a gente tem aí o NAFTA, né? A América do Norte aqui, ó, o Canadá, os Estados Unidos, também parte do Alasca aqui também, os Estados Unidos e o México, tá? Um país aí de maior fragilidade econômica e também de maior fragilidade dos indicadores sociais. Tá? Temos a população. Deixa eu voltar aqui, galera. Perdão. Temos a população aí, né? Mais de 27 milhões de habitantes no Canadá, Produto Nacional Bruto, tá? Que é o valor de todos os PIBs, né? Todas as províncias do Canadá, em bilhões de dólares, né? São 550, tá? Bilhões de dólares. A renda per capita em dólares é a média de 20.400 dólares ao ano, tá? O analfabetismo é praticamente 1%. E a expectativa de vida é 77 anos de um cidadão canadense, a média, tá? Que é para mais, com certeza, mas a média, a expectativa de vida é de 77 anos de idade. Temos aí os Estados Unidos, né, com uma população de mais de 252 milhões de pessoas hoje, né, atualmente. Produto Nacional Bruto, que é a soma de todos os PIBs, né, toda a soma do lucro da mineração, da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio e serviço, tá? Mais de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, tá? A renda per capita aí do americano é maior, né? A média é de 22 mil dólares ao ano por pessoa, né? Renda per capita por pessoa, e a taxa de analfabetismo é de 4,5% e a expectativa de vida é de 76 anos. E o México tem aí uma população de 83 milhões de pessoas, né? No seu território, população total. Produto Nacional Bruto, tá? De 250 bilhões de dólares, né? A renda per capita de 3 mil dólares por pessoa ao ano, tá? A média. E o analfabetismo é de 13%. E a expectativa de vida é de 70 anos em média. Então a gente vê aqui uma grande disparidade, uma grande desigualdade nos indicadores socioeconômicos em relação à renda, à educação, à expectativa de vida, ao índice de desenvolvimento humano muito distinto de um país para o outro, tá?
nos Estados Unidos hoje, a maior economia do mundo. O Canadá também é um país desenvolvido, né, tem as maiores economias do mundo. Tá? O melhor IDH é do Canadá, a gente vê aí 77 anos de expectativa de vida em relação à longevidade do cidadão canadense, né? O analfabetismo no Canadá é muito praticamente nulo, né? 1%, tá? Dos 27 milhões de pessoas, somente 1%, tá? Corresponde a pessoas que não sabem ler e escrever. Mas a renda per capita, né, dos americanos é maior, que é a maior economia do mundo. O consumo e a produção lá é muito alta, né? Os americanos são muito consumistas, tá? E a renda é maior. Também o Produto Nacional Bruto, o PIB de todos os estados americanos, mais, né, de 50 estados americanos, tá? É de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, tá? E a população aí é 252 milhões, tá? Ela está entre as 5 maiores populações do mundo. Então esse é o panorama do NAFTA para vocês, tá, galera? Então é isso, tá, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Vou deixar as orientações na plataforma NetView, tá? Boa aula, bom estudo para vocês e até a próxima, tá? Qualquer coisa me chame no privado.